uma correção rápida ou um esclarecimento rápido inicial. Fui muito feliz durante 6 anos na Universidade de São Paulo, onde fiz meu mestrado e doutorado. Não sou professor daquela casa, sou professor contratado do programa Global Law da Fundação Getúlio Vargas, aliás, ao lado do professor Paulo Doron. Sobre o ponto que me cabe, planejamento empresarial frente à responsabilidade civil, eu queria começar, se vossas senhorias me permitissem, quase que pregando a conversão ao coral da igreja. Vou dizer uma obviedade para essa audiência que é irrigada de industriais. O empresariado brasileiro convive com uma altíssima, absurda, estratosférica litigiosidade. São, estatísticas do CNJ do ano passado, são 9.600 pedidos de dano moral formulados todos os dias no Poder Judiciário brasileiro. Eu me recuso a acreditar que sejam 9.600 autores de demandas que sejam mal intencionados ou aproveitadores. As pessoas respondem aos incentivos que estão postos sobre a mesa diante de si. E o empresariado, diante desses mesmos incentivos, adequa a sua conduta e precifica os riscos que assume na sua atividade. Adequar conduta e precificar riscos parte do que é uma premissa civilizatória, fundamental. E essa premissa é que depende, não é uma resposta. Depende é uma pergunta. Depende de quê? De quais critérios objetivos. E esses critérios são fixados por palavras, são fixados por normas, por regras, irrigadas por palavras que não caem do céu e não aparecem do éter. Elas compõem o que é um léxico, um vocabulário comum, doutrinado, destilado por uma comunidade de intérpretes. Não é possível comunicar uma norma se usando palavras vulgas, usando palavras desconhecidas pela ciência. E esse é o problema fundamental que quero contribuir à reflexão legislativa apontando um pouco mais de perto. E o primeiro degrau desse problema está no já referido artigo 927b, parágrafo 1º do Código, quando se erode a relevância do ilícito e se promove uma inflação enorme do conceito de risco para fins de responsabilidade. Passaria a ser responsabilidade de cada um de vossas senhorias, condutores do empresariado brasileiro, danos decorrentes de uma atividade não perigosa, sem defeito, desde que ela gere um risco, abro aspas, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. Eu me permito uma afirmação que é categórica. A expressão risco especial e diferenciado aos direitos de outrem não integra o léxico comum a que eu me referia. Ninguém sabe o que isso significa. E isso evita que eu, quer na qualidade de professor com alunos, quer na qualidade de advogado da indústria para clientes, possa responder que a consequência de sua conduta é a geração deste risco que levará a esta responsabilidade. Mais do que isso. Não satisfeita com a inflação incompreensível do risco, a proposta legislativa, a proposta normativa, erode também o que seja nexo de causalidade. Porque como é que se afere esse risco? E, de novo, a professora Gisela acabou de fazer essa referência no mesmo artigo 927b. Se recorre à estatística. Mas com qual critério? E com qual barra? E com quais pressupostos? E para qual consequência? O projeto de lei não esclarece. E disso salta para máximas de experiência do julgador, que eu, obviamente, ignoro o que possa ser, como de resto qualquer pesquisador vai dizer que ignora, porque não há traço disso na história do direito brasileiro. Então, eu parto de risco inflado, desconexo a perigo ou defeito, para imputar responsabilidade a partir de uma estatística que absolutamente ninguém conhece o que seja, e máximas de experiência que só podem morar na cabeça de um julgador que reside, por definição, no futuro. Mas os problemas não terminam aí. Porque essa imputação de responsabilidade, partindo de um risco inflado, de um nexo de causalidade afrouxado, ela recai sobre danos que podem eles próprios estar no futuro. Danos futuros, danos indiretos, e que se multiplicam com um desapego assombroso a qualquer esforço de quantificação do que isso possa significar na realidade do empresariado. Se o dano for de pequena expressão econômica, o legislador dá um poder extraordinário ao juiz, que é a estimativa. Artigo 944, 944b, parágrafo 4º. Não precisa liquidar dano emergente, não precisa liquidar lucro cessante. Se for pouca coisa,
pode dizer o que lhe parece, estime, e não tem critérios, é claro, para estimar. Se não, voltamos a ela, as máximas de experiência do julgador. O legislador parece tratar dano pequeno como um problema pequeno, quando a máxima do problema do empresariado no judiciário brasileiro é justamente o avolumar de danos pequenos. Não é a facada que nos mata como empreendedores, é a morte por 1000 cortes de papel. E essa aqui é uma chuva de papel cortante que cai sobre o empresariado. Mas talvez pior do que isso, não só se dá uma frouxidão na liquidação do dano, por essa estimativa inaudita também na nossa tradição, como se abre perigosamente uma nova categoria, absolutamente nova, no 944, parágrafo 2º, que é uma alternativa aos danos patrimoniais. Esqueçam danos emergentes, esqueçam lucro cessante. A critério do lesado, o juiz poderá outorgar, abre aspas, o montante razoável equivalente à violação de um direito. E, de novo, faço a afirmação sem ressalvas. Essa expressão não integra o léxico comum da comunidade de intérpretes do direito brasileiro. Ela não tem traço na nossa história dogmática, legislativa ou jurisprudencial. Ninguém sabe o que é isso, mas eu suponho que isso seja a semente de mais 9.600 pedidos diários de indenização a seu volumar nos escaninhos do Poder Judiciário. Ou seja, numa espécie de resumo da ópera, é possível que qualquer empresário agora promova uma atividade ilícita, não perigosa, sem qualquer defeito. E um juiz, com base em estatística que não está precisada, ou na sua experiência, pode imputar danos que nem existiram ainda, são futuros, que são indiretos, num valor que lhe pareça razoável. E essa não é uma cogitação minha, essa é a sequência passo a passo dos artigos a que acabei de fazer referência. O que é um dano especial criado por uma plataforma, por um marketplace, por uma intermediação? Eu absolutamente não sei dizer, não acho que ninguém possa fazê-lo, a não ser que se recorra a uma autoridade de quem escreveu, né? Mas a autoridade de quem escreveu é autoridade nenhuma. Porque o argumento de autoridade não existe, o que existe é a autoridade do argumento, né? Quem responde sem base dogmática, quem responde sem base estrita, não exerce jurisdição, né? Responde na qualidade de oráculo, e essa é uma qualidade inconveniente. Eu concluo para dizer duas coisas. O que não se quer dizer é se dar as costas à modernização. Foi um senador, Coelho Rodrigues, do Piauí, Torfan, que advertiu na virada do século XIX para o século XX, no seu projeto, ele recomendava que o projeto fosse revisto a cada 10 anos. Então, a ideia de revisitar a norma é uma ideia que tem profunda tradição no nosso sistema. Também tem profunda tradição no nosso sistema a ideia de solidariedade histórica, que o maior de todos os civilistas cunhou, Pontes de Miranda, no seu Fontes de Evolução do Direito Privado, quando falava que o legislador, sempre a modificar ou propor um projeto, colhia muito do aprendizado dos legisladores precedentes. Em todos esses pontos que apontei, eu acho que existe uma quebra fundamental nessa tradição de solidariedade histórica, com um resultado que não é bom. Eu termino me referindo novamente à premissa civilizatória que referia. Depende não é resposta, depende é pergunta. E esses artigos levam ao resultado incivilizado, porque eles não promovem qualquer resposta objetiva que seja apreensível por um operador do direito. Nós temos, todos nós, na qualidade de intérprete, nós rendemos vassalagem ao processo legislativo, que é quem consolida a vontade do povo, né? Também Pontes de Miranda dizia, e quando lei é má? Né? Lei má, mas lei. Né? O meu esforço aqui, obviamente, não é ad hominem ou por um exercício de vaidade de reflexão, o meu esforço é de contribuição ao poder legislativo e ao debate para que nós tenhamos uma lei boa. Nesses pontos, estou convencido, estamos bastante distantes dela. Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra.